Versículo 6, quem achou diga amém. Amém. Diz o seguinte: e aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Diga assim: havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todo em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor uns com os outros, conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Coloca a sua Bíblia aberta no banco. Nós vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Feche seus olhos, fale com Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos muito ouvir a sua voz nessa noite, Senhor. Eu sei que a sua voz é aquela que nós precisamos e desejamos ouvir. Derrame a sua glória, derrame a sua graça, fale conosco. Use a minha boca, use a minha vida, Senhor, como teu profeta, como seu canal para comunicar a sua mensagem, com tamanha graça, com tamanha beleza, com tamanha precisão, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, queridos. Deus comunicou uma palavra ao meu coração, eu quero compartilhar o seu hoje. Eu quero que você saiba que Deus só fala com quem mostra interesse. Se não há interesse em você ouvir a voz de Deus, eu posso ficar me esgoelando aqui a noite inteira e você não vai ouvir a voz dele. Ele só fala com quem mostra interesse. Então, se há um mínimo de interesse no teu coração em ouvir a voz dele, se prepara que você vai ouvir a voz dele. Amém? Eu espero que Deus te surpreenda hoje mais uma vez, e você saia desse lugar hoje como Jacó quando fugiu do seu irmão Esaú. E quando o Senhor o visitou no deserto, ele disse: olha, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Deus quer te surpreender para que você possa surpreender outras pessoas também. Ele quer mudar a tua história para que você venha ser canal dele, para mudar a história de outras pessoas. É muito importante você entender que primeiro Deus trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Hoje Deus quer então trabalhar em você, para que depois Ele possa trabalhar através de você. Uma coisa importante, eu quero que você compreenda mais uma vez, que Deus está mais interessado em mudar pessoas do que em mudar circunstâncias. Porque quando você muda, tudo muda. Quando o seu mundo interior muda, tudo muda. Deus quer trabalhar hoje em áreas da sua vida que até então não tinha tido acesso ainda.
A maioria de nós vem para a igreja na perspectiva de tentar encontrar poder para vencer o diabo. Eu quero poder para vencer o diabo, e vencer o diabo, e vencer o diabo, e nem se dá conta que ele já foi vencido. Quando na verdade a motivação pela qual deveremos vir para a igreja é para sermos vencidos pelo Senhor. Tem áreas da sua vida que ele luta contra você e que você sabe que você é o valente daquela área. Você não foi vencido em algumas áreas da sua vida pelo Senhor. O meu anseio e o anseio do Senhor principalmente é que você saia desse lugar com a marca de alguém que foi vencido, de alguém que entrou em uma batalha corporal pelo Senhor e no final perdeu. Amém? Esse é o interesse de Deus hoje. Esse é o anseio do Senhor. Eu quero falar com você hoje sobre um chamado para a exposição. A Bíblia nos chama continuamente para se expor. A Bíblia é uma chamada contínua para se expor. A Bíblia fala que Deus é luz, Ele habita na luz, nele não há trevas alguma. O caminho para sermos curados e tratados pelo Senhor é andarmos na luz. 1 João capítulo 1, verso 7 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Para que o sangue de Jesus possa cumprir o seu trabalho em nós, o princípio e o caminho é para que nós andemos na luz. Esse é o princípio básico. Eu vou hoje fazer um paralelo com vocês entre Lucas 6 e Gênesis capítulo 2, esse paralelo para que você entenda o que Deus quer fazer hoje aqui na sua vida e o que Ele tem feito na minha hoje aqui, mais uma vez. Vamos entender aqui um pouco essa dinâmica. O ser humano nem sempre teve essa mentalidade de se esconder. Em Gênesis capítulo 2 diz que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Vai comigo lá para Gênesis. Vamos fazer um paralelo aqui. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 1, perdão, versículo 26 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus cria agora o ser humano para caminhar com Ele. Deus cria o homem para andar em adoração, em santidade. Só que quando Deus cria o ser humano e coloca no jardim, na verdade o ser humano foi a cerejinha da criação. Depois que Deus cria tudo, lugar para o homem habitar, Ele cria o ser humano e coloca ele lá. Mas interessante que Deus, após criar o ser humano, lhe dá instruções. Diga assim: as instruções que eu sigo determina o futuro que eu estou criando. Amém? Deus dá uma instrução para o Adão. Olha aqui no capítulo 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele dá uma instrução agora para Adão não fazer aquilo, meu amigo. E se ele obedecesse fielmente aquela instrução, alguma coisa iria acontecer. Como Satanás agora foi expulso dos céus, ele quer bagunçar com toda a obra de Deus, ele então se incorpora na serpente e começa agora um processo de persuasão e de tentar conduzir agora a Eva e o Adão para um caminho de destruição de Deus. No capítulo 3, acompanhe comigo. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. O que acontece aqui? Irmãos, o Senhor visitava Adão e Eva todo dia. Na viração do dia o Senhor visitava eles. A palavra diz que eles estavam expostos diante de Deus. Diga assim: Adão e Eva estavam expostos diante de Deus. Diga assim: eles não tinham medo. Versículo 25 do capítulo 2, volte comigo. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Os dois estavam claros diante de Deus. Não havia nenhuma área obscura diante de Deus. Deus tinha acesso a todos os cômodos da casa daquelas pessoas. A casa chamada meu mundo interior. Você é a casa favorita de Deus.